É sempre muito bom podermos meditar na palavra do Senhor, não é? É sempre muito bom podermos abrir as Escrituras. É sempre muito bom saber que o Senhor falará conosco através da sua palavra, através da sua verdade, através deste recurso maravilhoso que Ele nos deu, que Ele deixou a nós. E nós vamos ler hoje Isaías capítulo 43, Isaías 43, e nós vamos ler os versos de 1 a 13. E você pode acompanhar em casa, você pode acompanhar conosco a leitura e a meditação da palavra do Senhor neste momento. Diz assim o santo livro: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto fosse precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e as minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, eles e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que sejam justificados, e para que se ouça, e para que se diga: a verdade é. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Esse é o texto para a nossa meditação nesta noite. E hoje à noite nós vamos falar sobre o seguinte tema: sob os cuidados do Senhor. E o propósito desta mensagem, irmão, irmã, família, você que nos acompanha nesta noite, é nós aprendermos que nós não estamos sob os cuidados do governo, nós não estamos sob os cuidados humanos, ainda que eles são até usados por Deus, mas você, que é um crente, que crê em Deus, está sob os cuidados do Altíssimo. Durante a Segunda Guerra Mundial, um cargueiro alemão apanhou um missionário. Esse missionário, havia sido torpedeado no seu barco. Ele foi posto no porão desse cargueiro, o missionário.
estava um pouco atordoado, tinha passado frio, aquela situação de guerra era muito difícil. E por algum tempo, aquele missionário ficou apavorado ao extremo, que nem sequer conseguia fechar os olhos. Sentindo então a necessidade de ajustar a sua visão, ele nos disse que atravessou a noite e num determinado ponto, não é, ele levou os seus pensamentos a Deus e aí ele diz o seguinte: eu comecei a entrar em comunhão com o Senhor. Aí o Senhor me lembrou da sua palavra, o Salmo 121. E lá no Salmo 121, eu fui lembrado de que está escrito: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e não dorme o guarda de Israel. Diz o missionário, então, que após ser lembrado desse texto, estando em oração, ele disse ao Senhor: Senhor, realmente não há qualquer motivo para que eu fique, ou para que nós dois fiquemos acordados esta noite. E uma vez que a tua palavra diz que o Senhor vai ficar de sentinela, que o Senhor não vai dormir, eu lhe sou muito grato. E agora vou me deitar. E assim o missionário dormiu em paz aquela noite, descansando sob os cuidados daquele que não dormita, do guarda de Israel. É disso que o texto de Isaías 43 trata. Do Deus Todo-Poderoso, que não só cuida, como tem todo o poder para cuidar. Note, ele não só cuida, ele tem todo o poder para cuidar. Vamos meditar nesse precioso assunto hoje à noite. Entender a abrangência do cuidado divino. Aceitar esse cuidado de Deus sobre a nossa vida. Compreender como e quando esse controle, né, está realmente sob os cuidados do Senhor. E aí poderemos descansar o nosso coração em Deus. Nós vamos dividir essa mensagem em duas partes. Na primeira parte, eu pretendo falar sobre a abrangência do controle de Deus. E na segunda parte, eu quero falar sobre os resultados, os frutos desse cuidado de Deus na nossa vida pessoal. E eu quero desafiar você, querido. Você que está aflito, você que está angustiado, você que anda ansioso, você que está entregue aí, não é, às perturbações da sua mente, você que está preocupado com tanta notícia ruim que tem ouvido, você que está inquieto, eu quero desafiar o seu coração a não viver mais assim. Não é preciso. Não é preciso viver assim. Se você entender o cuidado de Deus, se você compreender o controle de Deus, se você entender até onde vai o alcance desse controle, você não precisa mais viver assim. Você pode hoje à noite fazer como missionário, dizer a Deus: Senhor, já que o Senhor é o guarda de Israel que não dorme, então eu descansarei sob os teus cuidados. E esse é o intuito do meu sermão nesta noite. Ajudar você a descansar sob os cuidados do Senhor. Vamos à primeira parte da mensagem então, e entender, não é, esse controle de Deus. O quanto de tudo que acontece está no controle de Deus, diante do texto que nós lemos. E eu gostaria que você focasse lá dos versículos 6 até o versículo 10. Eu já li o texto, não vou repetir, nosso tempo precisa ser abreviado aqui, mas eu já li o texto. E o texto fala sobre esse cuidado. Eu acredito que ao ler esse texto, pouca coisa, gente, sobre o cuidado de Deus precisa ser acrescentada, não é? Em termos de pregação. Mas como o Senhor nos dá a bênção de estudarmos e ampliarmos e aprendermos, não é? Nós vamos, então, aprofundar-nos um pouquinho mais nesta palavra hoje à noite. Existem dois princípios importantes e fundamentais para se entender o significado do que significa Deus está no controle. Primeiro, significa que Deus pode interferir a hora que quiser, do jeito que quiser, da maneira como quiser,
a qualquer tempo na história e na nossa vida. E ele não precisa pedir licença, porque ele sempre sabe o que faz. Ele é Deus. Então, sob controle de Deus significa isso. Deus pode intervir a qualquer momento. Ele é Deus, ele tem o controle, ele tem o momento exato. Exato. Segundo, significa que Deus está no controle do universo, incluindo o mundo e os anjos, também os demônios e o próprio Satanás. Nada foge ao seu controle. E os reformadores até diziam que o diabo é como se fosse um cão raivoso que está na coleira de Deus. Veja, o Salmo 119, 91 diz: conforme ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Como tu ordenaste, todas as coisas se mantêm até hoje. E ainda Isaías 43, 13 diz: ainda antes que houvesse dia, preste atenção, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Meus queridos, as rédeas da história não estão soltas. O timão do navio não está sem comandante. Não está. Deus está no governo. E ele pode fazer mudanças, substituir, tirar, colocar, abrir, fechar, fazer parar, mudar os procedimentos, mudar as regras, as leis, colocar doenças, tirar doenças. Diz o texto: agindo eu, quem impedirá? Seu controle é abrangente. Ele controla o mundo espiritual, espaços, principados e potestades. Tudo está sob o comando de Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Ele é Deus. Todas as nações do mundo, inclusive o mundo espiritual, está sob a sua supervisão e controle. Se não, vejamos, em Lucas 22, versos 31 a 33, Satanás havia intentado contra os discípulos, mas Jesus diz a Pedro: Pedro, ainda que Satanás intentou contra você, eu interferi, eu roguei por você, eu cuidei de você. Pedro nem imaginava aquilo, mas Jesus, que conhecia o reino espiritual, controlou o ataque sobre Pedro. Segundo, em Lucas 10, 18 a 21, Jesus diz que via Satanás caindo do céu, como um raio, referindo-se à rapidez e ferocidade. Mas os discípulos nem perceberam. E Jesus disse a eles: Satanás vos pediu para se andar, mas eu impedi, eu roguei por vocês, eu interferi. No mundo espiritual, Jesus, o Senhor Deus, tem o controle. Diz o texto, controle de principados, não é? Romanos 8, 38, 1 Coríntios 15, 24. Principados são governos, são elevados cargos angelicais e demoníacos, posições elevadas, tanto de seres angelicais como demônios, conforme diz Colossenses 2 e Efésios 6. Os judeus sabiam disso, e eles demonstram esse conhecimento lá em Mateus 9. Potestades são seres poderosos, mas subordinados aos poderes superiores dos principados. Sejam anjos bons ou anjos caídos, estão sob a autoridade e o comando de Jesus. E nós temos um exemplo disso lá no Antigo Testamento, em 1 Crônicas 21, dos versos 15 ao 27. Naquele texto, Deus ordena, Deus diz a um anjo: olha, vai, desembaie a sua espada e destrua, não é, a cidade de Jerusalém. Davi havia pecado, o povo havia pecado, e Deus dá uma ordem, o anjo imediatamente vem com a espada desembaiada e a mortandade começa. O anjo instantaneamente obedeceu a Deus. Contudo, Davi reconheceu o seu erro, arrependeu-se do seu pecado, não é? E aquilo era o motivo da destruição. Quando Davi se arrepende, quando Davi invoca o Senhor, quando Davi se volta para Deus,
no mesmo instante Deus revoga a matança e diz ao anjo: anjo, pare e embaie a sua espada. Imediatamente o anjo embaiou a espada e a mortandade cessou. Ele obedeceu imediatamente. Naquele episódio do Gadareno, cheio de demônios, quando Jesus chega, não é? Os demônios, diz a palavra de Deus, vão até Jesus e dizem: por que viestes atormentar-nos antes do tempo? E eu tenho dito, né, e aprendido que Jesus é o atormentador dos demônios, porque o texto ali diz que eles disseram isso, né? E Jesus disse que era para eles se calarem e saírem. Imediatamente eles saíram. Imediatamente. Sabe por quê? Porque Jesus tem o controle, o domínio, a autoridade sobre o reino espiritual. Portanto, nada acontece sem que Deus esteja agindo nessa situação, não é? Sem que Deus permita, sem que Deus dê autorização. 2, ele não só controla o reino espiritual, ele controla todo o universo. Isaías 45:12 diz: eu fiz a terra, eu criei nela o homem, eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Olha, fantástico, maravilhoso, tudo que você pode enxergar, a lua, o sol, as estrelas, não é? Os meteoros, os asteroides, aquilo que é possível ver, tudo isso é obra de Deus, é criação de Deus. Não só isso, mas foi Deus quem estabeleceu a ordem do universo, a rota das estrelas, a rota dos cometas. Imaginemos, irmãos, são bilhões e bilhões de estrelas, e cada uma delas Deus conhece pelo nome. Não só nos céus, mas na terra. Jó 38:8 diz que Deus fez os oceanos, colocou limites aos quais eles não traspassarão. E ele vem até ali obedientemente. Não só isso, mas os vegetais, cada um deles, cada planta, cada árvore, cada semente, dá o fruto segundo a sua espécie. Por quê? Porque é Deus quem criou, e é Deus quem ordenou, e é Deus quem controla. A vida humana, observe a harmonia do ser humano, onde cada órgão inteligentemente cumpre a sua função até seu tempo determinado. Veja aí o coronavírus. Quando ele afeta uma pessoa saudável, preste atenção, imediatamente o corpo desta pessoa começa uma luta, um combate, faz análise do vírus e projeta um anticorpo, um soldado que vai combater aquele vírus, matando, imobilizando a sua função. E isso acontece o tempo todo. Vírus, bactérias, micróbios, vermes, dezenas deles, você nem vê, e nem eu, mas dezenas deles todos os dias tentam se apossar do nosso corpo, não é? E destruí-lo. Inteligentemente este corpo reage sem nós nem mesmo percebermos às vezes. Porque Deus fez este corpo inteligente para lutar contra esses inimigos. É a sabedoria de Deus. Olha a história. O Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Meus irmãos, na história, Deus controla o início das nações. Se não vejamos, a história de José, por exemplo, mimado pelo pai, traído pelos irmãos, vendido como escravo, levado à terra estranha, traído na casa de Potifar, jogado na cadeia, esquecido por todos, parecia o fim do homem. Mas sobre tudo isso estava Deus governando. E Deus estava no controle o tempo todo. O tempo todo, o timão do navio não tinha perdido o controle. Isto tudo fazia parte do plano, do projeto de Deus para proteger a família de José, que daria início à nação de Israel, a maravilhosa nação de Israel, que até hoje é ícone no mundo. Nação que ele prometera a Abraão. Se Deus não fizesse aquilo com José, as 70 pessoas da família de José, se eles permanecessem lá nas planícies onde viviam, ou morreriam de fome, ou seriam destruídos
pelos inimigos, mas por causa do que Deus fez com José, e depois tirou ele da prisão e colocou ele no trono, Deus fez ele um governador para proteger o proto-Israel, a família de José, que daria início e origem à nação de Israel, a menina dos olhos de Deus. Diz Gênesis 45:7, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Percebe? Deus comanda o início de uma nação, quando a nação nem imagina que está começando, Deus está trabalhando. Na história, Deus cuidou do início da igreja. Em Mateus 16:18, nós temos a promessa de Jesus: eu edificarei a minha igreja. Em Atos 1:8, o Senhor Jesus disse: eu darei poder sobre esta igreja, quando vier o Espírito Santo. E não demorou muito, a promessa foi cumprida. O Espírito Santo desceu, os discípulos foram cheios de poder. Pedro pregou o sermão, primeiro sermão, converteu 3.000. Pregou de novo, converteu 5.000. Pronto, a igreja estava formada com 2 sermões. Já pensou? Fantástica ação de Deus na história. Jesus prometeu, o Espírito Santo veio e Deus cumpriu. Então a igreja começou a se aglomerar em Jerusalém, ao invés de sair para pregar. Milagres acontecendo, vidas sendo transformadas, poderosas mensagens, já haviam até doutores ali. Igreja grande, que gostosa a comunhão, comunhão que você está sentindo falta e eu também. E a igreja crescendo, maravilhosa, uma igreja grande. Ah, meus irmãos, havia uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então Deus mandou uma perseguição sobre a igreja, tiveram que fugir, e fugindo pelos 4 cantos do império tiveram que pregar, e pregando a Europa foi evangelizada, a Ásia foi evangelizada, e o mundo ouviu o evangelho. 2.000 anos se passaram, o evangelho sai de Jerusalém, vai para a Ásia, vai para a Europa, atravessa o oceano, chega na América do Sul, não é? Chega na América do Norte, desce para a América do Sul, está hoje em todo o poder lá na África, e voltando para casa. Deus controla a história. Deus tem o domínio sobre a história. Não só isso, mas o mundo nos nossos dias, e o coronavírus faz parte, não é? Caminha rapidamente para o caos. Guerras, revoluções, desentendimentos, doenças, pragas, clamores no mundo por um governante mundial, as nações posicionadas contra Israel, até que finalmente encurralado, não é? Sendo tudo preparado para o grande acontecimento da história da igreja, o arrebatamento. E tudo está se afunilando conforme o plano e o propósito de Deus se cumprir. Deus controla a história. Então o coronavírus não está desenfreado não, viu? Confie em Deus. Deus tem um propósito maior do que coronavírus para a sua vida, com certeza. 3, Deus controla o invisível. Então olha só, Deus controla o reino espiritual, Deus comanda o universo, Deus controla a história e Deus controla o invisível. Como assim, pastor? Deus controla aquilo que ainda não aconteceu, as coisas que estão por acontecer. Ele controla a vida de cada ser humano antes do seu nascimento. É o que diz o Salmo 139:16. E ele determina cada particularidade. E as profecias são essa prova. As profecias, escute, as profecias são a prova do controle invisível de Deus. Se não, vejamos. Em Gênesis 15, nós temos a profecia de que Israel deixaria o Egito com grandes riquezas. E em Êxodo 12, nós temos o cumprimento desta profecia. Em Êxodo 12, nós temos a profecia de que nem o osso do Messias seria quebrado. E em João 19, olha, dezenas e milhares, né, mais de 2.000 anos depois, quando Jesus morre, nem um osso lhe é quebrado. Nós temos a profecia em 1 Reis 21:23, que Jezabel seria devorada por cães. E em 2 Reis 9, do 30 ao 37, ela foi devorada por cães e não teve ninguém para impedir. Em Zacarias 12:10, nós temos a profecia de que o corpo de Jesus seria traspassado, furado.
Em João 19, nós temos o cumprimento desta profecia. E para encurtar a história, vou resumir aqui, senão eu vou passar a noite falando de profecia. Eu trouxe aqui um livrinho, para você ver todas as profecias da Bíblia. Cada profecia e o seu cumprimento. Olha o livrinho. Quase do tamanho da Bíblia, né? Pois é, 1160 profecias exatas com o seu cumprimento. Está aqui, ó. Tirado do livro santo de Deus, está aqui. E sabe por que esse livro existe, querido? Porque Deus controla o invisível. 100 anos, 10 anos, 1000 anos, 2000 anos, Ele controla, Ele diz e 2000 anos depois acontece. Sabe o que é isso? É o comando de Deus. Queridos irmãos, Deus controla o reino espiritual, Deus comanda o universo, Deus controla a história e Deus controla o invisível. Logo, tem uma perguntinha para a gente se fazer. Por que é que nós relutamos em confiar nele? Por que vivemos inquietos, como se estivéssemos nas mãos de um Deus que tem olho e não vê, mãos que não apalpam, pés e não andam, boca e não fala? Por que a gente se comporta assim diante desse Deus tremendo, grande, glorioso? A profecia é muito clara. Antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Quando eu opero, ninguém pode impedir, diz o Senhor. Esse é o nosso Deus. O Deus que tem o controle, o comando de tudo que existe em suas mãos. E agora vamos para a segunda parte da mensagem, que é menorzinha, porque é uma aplicação para a nossa vida pessoal. O que acontece quando eu entendo isto? Que o meu Deus é o Senhor do impossível, que comanda tudo e todos. O que acontece na minha vida? O que acontece no mundo? O versículo 1 diz: não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, não temas. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivos, aleluia! Né? E estamos trabalhando, estamos caminhando, conversando, pensando, respirando, e tudo isso é dádiva de Deus para nós. O Atos 17, 28 diz: nele vivemos, nos movemos, existimos. E tudo isto deveria ser revertido em amor, louvor, obediência e prazer em Deus. Porque quando nós paramos para pensar assim, entendemos que temos um Deus que está governando todas as coisas, deveríamos entender, número 1, que Ele transforma o mal em bem. Gente, tem muita gente sendo transformada nesse isolamento social. E sendo transformada para melhor. Sendo mudada na família, na personalidade, no caráter, nos valores. Gente que outrora só pensava em trabalhar. Valorizava coisas ao invés de pessoas. Agora não, já entendeu que o que tem valor é uma vida com Deus, é a família, e que as coisas, se der, a gente usa. Deus transforma o mal em bem. O mesmo Deus que realiza todas as coisas e permite as lutas, as tribulações, as adversidades, todo o mal que vem sobre a vida humana e também o cristão. A vida do cristão é o mesmo Deus que sara, que muda os caminhos, que abre portas, que dá o escape, que reverte o processo, que muda o rumo da história. O segredo para se provar esta ação de Deus é confiar nele. Diz o Salmo 9:10: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que no Senhor se refugiam. Nunca. Saber que Deus é Deus deve levar a gente a entender que Deus transforma até o mal em bem. Que Deus muda as coisas conforme o conselho da sua vontade, para a sua glória e para o bem da nossa existência. 2, devemos entender que esse Deus que tem o comando, a sua palavra opera grandes feitos. Em Mateus 8, do 5 ao 8, e o versículo 13,
Lá nós temos registrado a história de um centurião. E esse centurião, ele vai até Jesus, pedindo-lhe que curasse um dos seus criados. Então aquele centurião, ele demonstra uma fé, uma confiança verdadeira em Jesus, quando ele diz assim: Senhor, não precisa ir até a minha casa. Não precisa, Senhor. Eu tenho soldados sob as minhas ordens. E eu digo para eles, vão até lá, e eles vão. De igual modo, eu acredito, Senhor, que uma palavra sua, com uma palavra sua, o milagre vai acontecer, o meu servo vai ser curado, algo vai mudar na vida dele. E aí no versículo 13, diz a Bíblia que Jesus fica maravilhado. E disse: vai e seja feito conforme o que você pediu. E o servo dele foi curado. Uma palavra, uma palavra. Queridos, se Deus quisesse, uma palavra seria o suficiente para todos os coronavírus que se multiplicaram serem extintos agora. Uma palavra. Mas Deus tem planos e propósitos maiores, que às vezes nós não entendemos. E é preciso aquietar e saber que Ele é Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, é suficiente. É a palavra que perdoa, é a palavra que salva, é a palavra que justifica, é a palavra que cura, é a palavra que restaura, é a palavra que renova, é a palavra que dá direção à vida, é a palavra viva de Deus, e tudo ela faz por meio de Jesus Cristo, nosso mediador e salvador. Uma palavra de Deus. É preciso crermos nesse Deus que tem o comando de toda a história. 3 e último. Quando nós entendemos que Deus está no comando, então entendemos que Ele transforma o mal em bem. Entendemos que uma palavra sua é o suficiente para Ele realizar o que tem que realizar. Mas entendemos também que Deus interfere sempre no momento exato. Sempre. O Senhor sabe exatamente o momento de interferir. Veja, Ele prometeu a Abraão que lhe daria um filho. Abraão já era de idade. Passaram-se muitos anos, não é? Abraão e a esposa até fizeram outras tentativas que acabaram dando com os burros na água. Mas no momento exato, o menino nasceu. Nem a velhice e nem a esterilidade foram obstáculos para o dono de toda a vida. Paulo e Silas estavam presos, sentenciados à morte. Jamais poderiam sair vivos por si mesmos daquela prisão. Mas eles confiaram no controle de Deus. Adoraram a Deus, renderam graças a Deus, se entregaram ao Deus que controla o invisível. E Deus, com um terremoto, no momento exato, abriu as portas da prisão. Deus moveu os alicerces da terra para soltar os seus servos. Nem a prisão e nem a guarda pretoriana puderam impedir a ação do Criador dos céus e da terra para socorrer os seus servos. Eclesiastes diz: há tempo certo para todas as coisas. E Deus não é como nós. Ele não erra o tempo. Quando Ele age, interfere exatamente no momento em que precisamos. Está claro para você nesta noite? Deus está no controle. Portanto, querido, aquiete o seu coração, submeta-se ao comando de Deus, vivamos sob os cuidados do Altíssimo, entreguemos a Ele as nossas preocupações, porque Ele cuida do reino espiritual, do universo, do invisível, da história. Nada pode escapar ao seu poder. Entendes isso? Entendes mesmo? Acreditas de verdade? Então confie, confie. Ele é o que transforma o mal em bem. Sua palavra tem poder. Ele interfere no momento certo. Estamos sob os cuidados daquele que tem o timão da história em suas mãos. Ele nunca falhou. Suas promessas ainda estão de pé. Seu nome é poderoso. Creiamos pela fé, e pela fé estejamos de pé, meus irmãos. Logo descansemos.
Por isso a palavra diz: não andeis inquietos por coisa alguma. Pelo contrário, todas as vossas angústias sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ação de graças. Descanse sob os cuidados do Senhor. Não se inquiete. Torne conhecidas as suas petições diante dEle. Seja agradecido a Ele por tudo que você já tem e por tudo que Ele já tem feito. Confie no Deus Todo-Poderoso e verás que muito o Senhor já fez e muito ainda fará. Eu termino com o verso 13 do capítulo 43. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Suas mãos estão, aliás, sua vida está nas mãos desse Deus. Se está, descanse o seu coração, querido, e viva sob os seus cuidados. Viva sob os cuidados do Senhor. E nós vamos terminar o culto de oração orando neste momento. Eu queria convidar, não é, para esse momento aqui, você a buscar o Senhor. E queria convidar os irmãos que estão aqui hoje à noite, os que puderem chegar aqui à frente agora. E nós vamos unir o nosso coração aqui na devida distância de 1 metro, 1,5 metro. Nós estamos em pouquinha gente aqui, viu, gente? É só quem está trabalhando mesmo. Mas nós vamos unir o nosso coração ao seu diante desse tremendo Deus. Nós estamos sob os cuidados dele. E nós queremos viver sob os cuidados dele. E nós queremos andar sob as suas vistas. Queremos o seu conselho. Nós queremos a sua vontade para a nossa vida. Nós vamos unir aqui o nosso coração. E você vai unir o seu coração conosco agora. E nós vamos falar com esse Deus Todo-Poderoso. E eu quero convidá-los neste momento a colocarem-se de joelhos para falarmos com o Deus Todo-Poderoso. Léo, você vai ter que ajeitar a câmera aí. Dá um jeito, tá bom? Mas nós vamos nos ajoelhar. Ajoelhe-se conosco. Vamos buscar a Deus. Vamos derramar-nos diante desse Deus tremendo nesta noite. Senhor, nós estamos na tua casa de oração. E depois de ouvirmos a tua palavra, e pela tua palavra enxergarmos quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor é grandioso, o quanto o Senhor é glorioso, o quanto o Senhor tem de domínio sobre tudo que existe, o visível, o invisível, o natural, o espiritual, este mundo, o universo. Como não nos submeteríamos diante de ti? Nós que não passamos de pó, nós que somos, ó Deus, como um verme que amanhece, cresce, logo se dissipa, ó Deus, pela sua limitação e fragilidade. Nós que somos como uma flor, ó Deus, de acordo com a tua palavra, que murcha e passa e o vento leva embora. Ó Senhor, diante da tua palavra, diante, ó Deus Altíssimo, do teu trono, diante, ó Deus, da tua grandeza, nós nos prostramos para te adorar e para reverenciar o teu nome. Nos colocamos de joelhos, porque o Senhor é digno de que assim estejamos. Nós damos toda a honra ao Senhor. Nós nos prostramos diante do nosso Deus querido e amado. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a paixão da nossa alma. O Senhor é a alegria da nossa existência. O Senhor é a satisfação da nossa vida. Nada mais vale para nós do que o Senhor, ó Deus. O Senhor é todo poderoso sobre nós. O Senhor é o nosso maior tesouro. O Senhor é a nossa maior riqueza. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é o nosso Deus. No Senhor nossa alma se satisfaz. Ó Deus, obrigado por Jesus, nosso Salvador. Obrigado, Senhor, pela família cristã. Nossos irmãos e irmãs em Jesus, tão queridos, tão importantes para nós.
Obrigado por nos sustentar mais um dia. Obrigado por nos dar a oportunidade de mais um dia, ó Deus, glorificar o teu nome. Obrigado por nos dar a oportunidade de mais um dia de viver para o Senhor. O Senhor nos alimentou, o Senhor nos vestiu, o Senhor nos sustentou com tua mão forte. Obrigado, Senhor. Obrigado porque temos sido protegidos pelo Senhor. A doença está aí batendo as portas. Podemos ouvir os gritos da morte, ó Deus, se aquietarmos bem. Só hoje no nosso país mais 133 pessoas morreram com esta enfermidade, o coronavírus. A voz da morte se ouve pelas ruas, nosso Deus. Mas o Senhor está nos protegendo. O Senhor está nos sustentando. O Senhor está nos guardando. Louvado seja o teu nome. Nós nos prostramos para te reverenciar. E agora unimos o nosso coração aqui, Senhor, para clamar a Ti e rogar que o Senhor nos ajude a sermos perseverantes, a não desanimarmos, a confiarmos na Tua intervenção, no momento exato, na hora certíssima. O Senhor vai intervir, o Senhor vai dar a descoberta da cura, o Senhor vai providenciar um medicamento, o Senhor vai operar um grande milagre, ó Deus, no nosso país. Nós haveremos de ver a santa mão do Senhor realmente dando a Deus, operando na mente dos cientistas, dos médicos, dos infectologistas, daqueles que têm a autoridade, dos pesquisadores, e logo teremos o medicamento, logo teremos a vacina, logo teremos, ó Deus, a cura desse mal, porque o Senhor é Deus, no céu e na terra, agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Nós te adoramos por isso, e nós oramos por isso. Também oramos pelo nosso próprio coração. Nos ajude a te amar, Senhor. Amar a tua palavra. Nos ajude a vivermos em oração, a dependermos de ti. Tu és o nosso Deus. Peço que o Senhor nos guarde, ó Deus, no restante desta semana. Guarde cada família que está orando conosco nesta hora. E que em todas as coisas o teu santo nome seja glorificado. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.